Legal, beleza aí, galera? Hoje, então, uma aula diferente, interdisciplinar para vocês, para a gente fazer aquela super revisão para o Enem aqui, para a Sala do Saber, aqui com vocês. Olha só, uma coisa bem interdisciplinar mesmo, hein? Professor Matheus, japonês, oriental, bonito. Professor de História, e aqui o professor Clazão, aí de Geografia, pra gente bater esse papo aí. O que vamos falar hoje, Matheus? Então, hoje, como a aula é interdisciplinar, pensando no Enem, nós vamos trabalhar dentro daquele contexto que é eixos temáticos, né? Que a gente vive falando aí, os eixos temáticos dentro da história, a importância de você saber se localizar, né, em termos temporais e a importância também de você saber se localizar geograficamente. Então, aqui nós vamos trazer essas informações para ajudar você a resolver, né, essas provas aí que vocês vão fazer, principalmente do Enem, ok? Então, antes, Matheus, só para lembrar que o tema central dessa evolução que a gente vai fazer é o capitalismo, né, professor? Exatamente. Então, dentro do capitalismo você vai ver o quê? Esse é o eixo temático. Comercial, industrial e financeiro. E tudo que vai acontecendo no decorrer dessa evolução, beleza? Então vai lá, Matheus, vamos sem delongas. Muito bem. Começar isso aí. Vamos fazer o negócio valer aqui então, Claudinei. Então nós temos aqui o eixo temático é capitalismo. Na verdade, o capitalismo e suas consequências, né? Então, quando a gente fala de um tema como capitalismo, é possível a gente ampliar, né, para vários lados aí, tanto do ponto de vista social, cultural, político, né, não ficar só na questão econômica. Então vamos direcionando vocês aqui e organizando dentro de uma linha temporal. Se a gente fala de capitalismo, vamos mudar a cor aqui, se a gente fala de capitalismo, a gente começa falando do século XV. Então, é quando se consolida o capitalismo na Europa. Falar, quando que surge, Matheus? Nós podemos dizer que o capitalismo ele começa a nascer ainda naquele período da Baixa Idade Média, a partir do século XI, século XII, quando ocorre o renascimento comercial, renascimento urbano, surge a burguesia, começam a ocorrer, né, as relações comerciais e financeiras. E aí no século XV ele se consolida. E aí no século XV o capitalismo ele se consolida e nós passamos a denominar essa primeira fase do capitalismo, a primeira fase, né, Claudinei? Então nós chamamos de capitalismo comercial. Também conhecido, pode ser que apareça assim na sua prova, vamos colocar, como mercantilismo. Por que mercantilismo? Porque nesse período a principal forma de se acumular capital, aquilo que, segundo, né, os defensores dessa ideia, era a principal fonte de riqueza, era o comércio. E um comércio que é um comércio bem simples, era comprar e vender. Então, por isso que a gente diz, nesse período ocorreu o acúmulo primitivo de capital. E aí você vai falar, e quais as consequências dessa fase aqui? Então, quando nós temos aqui o desenvolvimento do capitalismo, nós estamos vendo aqui uma Europa já onde nós temos estados nacionais modernos. E aí nós vamos ver esses estados nacionais modernos, né, interessados em expandir o capitalismo, em expandir o comércio. E por isso nós temos aqui, as grandes navegações. Então nós temos, a partir do século XV também, as grandes navegações, que se nós fôssemos falar em termos de geografia, a gente fala de globalização, o início da globalização, não é, Claudinei? Perfeito. Lembra que a globalização, quando aparece, normalmente ela vai estar ligada ao aumento atual de integração. Mas a globalização tem sua origem nas grandes navegações, quando começa a ter a interação do velho continente e do novo continente. A base desse capitalismo comercial vai ser o que, então? Vai ser metrópole se relacionando com colônia. E a forma de acumular capital é a exploração da colônia, né, professor Matheus? Exatamente. Então, essa ideia da colonização, a gente fala aqui, já fui até adiantando para vocês. Nós chamamos isso aqui, né, que eles vão ser inseridos nos descobrimentos. Então, por quê? Porque para o europeu, a América era desconhecida. Ela está fora daquele contexto. Não é isso? E aí, então, eles chegam até aqui a América. Aquela história de Colombo, a história de Cabral, e isso acaba tendo algumas consequências. E de uma maneira geral, mesmo o continente africano sendo de conhecimento dos europeus, o que a gente pode dizer? Que foi uma descoberta para eles, porque eles não conheciam o interior, né? O contorno, a parte litorânea era desconhecida. Eles foram realizando as suas descobertas com o intuito de chegar onde? Chegar na região fornecedora de mercadorias, que seria a Ásia. Agora, se a gente for trazer isso aqui para um contexto um pouco mais amplo, a gente diz que as grandes navegações, o descobrimento,
fruto do capitalismo comercial, ele acaba levando também a um processo de escravização dos povos nativos, né? Então, escravidão, né? A escravidão moderna, ela surge por conta do capitalismo comercial. Falar, é assim que a gente pensa? Sim, é assim que a gente tem que pensar. E quando eu falo escravidão de nativos, eu estou falando para vocês aqui, ó, de africanos, né? Então, aqui por parte dos europeus e indígenas, tá certo? Então, isso aqui é consequência também do capitalismo comercial. E aí, voltando para a gente finalizar no que o Claudinei falou para vocês, nós podemos colocar aqui, ó, a colonização da América, tá? Então, a colonização da América, ela é resultado, vou colocar aqui meio espremidinho, dá para vocês enxergarem aí. Então, a colonização da América, ela está dentro desse contexto do capitalismo comercial. Tá? Então, isso vai... Aqui, o nosso intuito não é explicar para vocês todo o desenvolvimento histórico, tá certo? Então, é só localizar você para você conseguir fazer a prova lá baseado num contexto. E aí, então, o que acontece? Século XV, aí nós vemos colonização da América, eles explorando a Ásia, descobrindo lá a região da Oceania. Aí, quanto que ela vai passar por um processo de transformação? Se nós fizermos assim, ó, só fazer só uma flecha aqui para vocês, né, mostrando que quando chega no século XVIII, a coisa ela vai se modificar. Então, no século XVIII, ela se modifica. Por quê? Porque se lá no século XV a ideia era o comércio era o grande fator gerador de riqueza, aqui o comércio continua sendo, só que não era mais só o comércio. Tá? Então, as nações europeias, elas perceberam que o segredo estava na produção. Principalmente um país vai partir na frente. Sabe qual é esse país que vai partir na frente nessa ideia de produzir, professor Claudinei? A Inglaterra. Então vai falando aí. Enquanto o professor Matheus vai anotando, pensa comigo assim. Então, naquela primeira fase, nós temos uma DIT. Então, o Enem já cobrou algumas vezes a Divisão Internacional do Trabalho. Então, ela foi se comportando diferente com o decorrer dos séculos. Então, você tem que lembrar que naquela primeira DIT, no capitalismo comercial, a DIT era simples. Nós vamos ter as colônias fornecendo matéria-prima, tanto agrícola, pecuária ou metalismo, que eram metais preciosos, e manufaturados por parte de quem? Da metrópole. Agora, no século XVIII, isso muda. Isso muda por quê, professor? Porque agora nós temos o produto industrializado chegando. Lembra que, no século XVIII, a forma de produzir capital, ela muda. Não é apenas explorando uma matéria-prima e trazendo para ser comercializada. Agora tem uma produção em escala e em série que vai ser comercializado. Então eu vou ganhar capital, vou ganhar lucro em cima da produção. Então, revolução industrial, capitalismo industrial. Posso seguir, professor Matheus? Por favor. Passo para lá de cá então, professor Matheus. Dê tchau pro pessoal lá. Isso, fica aqui, professor Matheus. Eu quero aparecer aqui também. Só lembra assim, ó. Nesse primeiro momento, nós vamos destacar a primeira Revolução Industrial. Então, século XVIII, você sempre lembre a datação importante, século XVIII e metade aí do século XIX. Vai até ali 1870, essa primeira fase. Lembra que essa primeira fase eu tenho que destacar a Inglaterra como berço, eu tenho que destacar carvão, sempre relaciona a fonte de energia carvão mineral, e é bom, importante também ligar a questão do que, professor? Da indústria têxtil. Então, eu acho que 3 palavras são chaves para esse momento da primeira Revolução Industrial, nessa nossa revisão. Então, Inglaterra, berço. Carvão mineral, principal fonte de energia que vai alavancar a primeira Revolução Industrial. E a indústria que se destaca é a de tecelagens, é a indústria têxtil. Lembra que eles podem colocar assim, bens de consumo não durável ou durável? Então, a primeira revolução, bens de consumo não durável. Não durável, ok? Beleza? Deixa eu dar uma dica aqui, ó. Dá uma dica legal aí, professor pra Matheus. vocês. Então, nós estamos falando do século XVIII, Revolução Industrial, capitalismo industrial, como o Claudinei colocou aqui, ó, na primeira fase. Com o século XVIII, nós estamos vendo também o advento dos ideais iluministas. Tá? Então, por mais que a gente esteja falando de capitalismo, né? Então aquilo que vai servir de base para quê? De base para a ideologia burguesa, para a ideologia capitalista, é o pensamento iluminista. Né? Então, aqui nós vamos ver, com a Revolução Industrial, uma coisa muito importante, o liberalismo. Tá? Então, é o liberalismo político, é o liberalismo
econômico que vai nortear as ações dessas nações aí, que são as nações industrializadas. É por isso que a partir do século XVIII, se a gente vê aqui no caso da Inglaterra, para a gente não desfocar muito, eles passam a defender a ideia do quê? A ideia de que as nações americanas, que a gente falou ali atrás, que foram colonizadas por países europeus, eles comecem a lutar pela sua independência. Os ingleses, eles começam a apoiar esse processo. Só para lembrar, lá no período anterior do capitalismo comercial, é o oposto. Se aqui no século XVIII a Revolução Industrial é liberal, lá atrás ela é caracterizada pelo quê? Ela é caracterizada pelo monopólio, pela intervenção. Aqui, ó, liberalismo. Beleza? Você quer falar alguma coisa? Lembro que o liberalismo sempre destaca Estado mínimo, ok? Então, aquela ideia de baixa intervenção do Estado na economia. E pregando o quê? Uma forte livre concorrência. Então, é bom lembrar sempre que apareceu liberalismo, neoliberalismo, sempre quando aparece esse termo, é um Estado de baixa intervenção, baixo intervencionismo estatal e livre concorrência. Lembra que a ideia é de mão invisível, né, professor Matheus? Sim. Aquela mão invisível. O que vai acontecer com o mercado? Vai existir uma autorregulamentação de mercado. Não precisa ter regras impostas pelo Estado. E sim, o Estado ele se ajusta diante das crises, diante das dificuldades, diante da produção, diante da demanda e assim por diante. Longe, professor, falando. Adam Smith? Adam Smith. Muito bem, professor Matheus. Muito bem. Então aqui, já que você está trabalhando dentro dessa concepção, tem uma coisa que é muito interessante. Você sabe que tem alguns historiadores que dizem assim, que a Revolução Industrial, ela teve, óbvio, impacto econômico, né? Vai falar, impacto político, mas, segundo alguns historiadores, eles dizem que o impacto social foi muito grande, porque ele transforma a forma com que nós passamos a viver, né? Então, algumas mudanças, vamos até colocar aqui, ó, fazer assim, ó, a Revolução Industrial, fazer um asterisco, agora fazer asterisco, professor Claudinei. Então, aqui, ó, a Revolução Industrial, né, de uma maneira geral, antes do Claudinei ir para vocês aí para a segunda fase, ela acaba tendo uma consequência. Então a Revolução Industrial, ela vai promover um processo de urbanização, tô certo, Claudinei? Ok. E aí, esse processo de urbanização, ele começa a ocorrer de uma forma acelerada. Por quê? Porque as pessoas elas começam a se concentrar nas cidades, que é onde vão aparecer as grandes indústrias. Isso, consequentemente, leva também a um crescimento populacional, ou como vocês gostam de falar na geografia, crescimento demográfico. Perfeito. É aquilo que a gente chama de explosão demográfica, professor Matheus. Você quer falar? Lembro. Então, já que você está colocando esse contexto, é lembrar assim, a urbanização vai nesse momento que vai intensificar aquela palavrinha aqui, ó, professor Matheus, o êxodo... Deixa eu ficar pra cá. Isso, professor Matheus, sumo da minha frente. Vou deixar aqui, vou sair do lado. Rural. Então lembra comigo, ó, é o êxodo rural que intensifica o processo de urbanização, beleza? Lembra que as pessoas nesse momento têm um fator de atrativo. O espaço urbano começando a criar condições melhores, sanitárias, o desenvolvimento médico, acesso ao alimento. E aí esse êxodo acaba gerando um processo de crescimento da população urbana. Em compensação, crescimento demográfico. Para pensar comigo que nós tínhamos 1850, ok? Lá no século XIX, metadezinha, nós tínhamos 1 bi de habitantes. Para pensar que em 1920 nós chegamos a 2 bi. Então veja só como o que o professor Matheus falou, ele acaba se confirmando. Por quê? Porque em 1850 a taxa de mortalidade começa a cair. As pessoas no espaço urbano começam a ter acesso a algumas condições melhores e começam a viver mais. Mas nada interferiu na taxa de natalidade. Então a taxa de natalidade permaneceu elevada. Então nascia muito, mas não morria muito. Então passamos a ter imagine só, em 70 anos de história, nós dobramos a população. E se nós continuássemos essa linha do tempo, chegaria o quê? Em 1970, 4 bilhões. Em 2000, 6 bilhões. Quer dizer, se a gente pensar nos dias de hoje, de 1950 até hoje, nós aumentamos 6 bilhões e meio de habitantes. Então, a Revolução Industrial, professor Matheus, ela trouxe como duas grandes consequências, a urbanização e o crescimento da população. Então, fiquem muito esperto nisso aí. E, muito bem, e obviamente que esse crescimento louco aqui, que você está falando aqui, que ocorreu, com certeza vai acabar também tendo consequências sociais. Tanto que só como aula interdisciplinar, só para eu jogar aqui para vocês lembrar,
É dentro desse contexto que começam a aparecer problemas que antes não existiam, que é aquilo que a gente chama de questões sociais. Elas aparecem com a Revolução Industrial, com a urbanização, com o crescimento demográfico. É por isso que você vai estudar aí também, ó, a partir do século XIX, principalmente aí jogando no século XIX, sociologia. É aqui que também passa a se ter uma crença, porque a modernização traz a ideia, cara, de que era possível resolver qualquer problema através da ciência. E aí é que se desenvolve o pensamento positivista, né? Que ajudou aí nessa ideia do aumento da produção de alimento, contrariando, inclusive, vou aproveitar e falar para você aqui, né? Você também conhece, a ideia de Malthus, né? Que dizia, né, que a galera ia falar, ó, vai começar a passar fome. E aquilo não se concretizou por causa dessa modernização aí. Porque, né? até por sinal, lembrar que Malthus vai surgir lá no finalzinho do século XVIII. A sua teoria dizendo que o crescimento populacional cresce num ritmo muito acelerado, como se confirma, a progressão geométrica, mas ao mesmo tempo a produção de alimentos que ele dizia que não seria suficiente, não acabou acontecendo. Então não se confirma essa teoria. Modernidade. Legal. Muito bem. Você quer continuar? Agora quer ser aqui assim, né? Cada um quer falar mais que o outro, pô. Segunda Revolução Industrial. Eu sou mais bonito, eu falo mais. Dá uma olhadinha aqui, ó, só nesse olhar desse lado, ó, mais bonito. Então pronto, ó, aqui, pronto, ganhei. Pronto, o povo votou. Então vota aí, ó, votou, eu continuo. Eles estão pensando que a gente é igual aquele, eu esqueci, do Chris Tucker e do Jack Chan, vocês lembram? A hora do Rush? Hora do Rush. Hora do Rush? Hora do Rush. Ah, isso aqui é a hora do Rush. Bom, muito bem. Segunda Revolução Industrial. Deixa eu ir pra cá, professor Matheus. Vai, fica aí. Ó, a segunda Revolução Industrial, lembra que a primeira a gente colocou 3 palavras-chave. Inglaterra, falamos carvão mineral, falamos têxtil. Lembra também as palavras-chave. Ó, berço, Inglaterra. Mas aqui nós temos que colocar uma coisa. Lembra que ela nasceu na Inglaterra, mas teve uma expansão muito rápida para outras áreas. Então lembra que os Estados Unidos também acaba sendo importante nesse contexto inicial da segunda revolução, principalmente na questão petrolífera, na questão automobilística. O Japão, na era Meiji, vai começar a viver aí no finalzinho do século XIX a segunda revolução industrial. As democracias liberais como a França, Bélgica, Holanda vão começar a proporcionar esse desenvolvimento. Então sempre coloca, lógico, a Inglaterra foi o berço da primeira e começa um projeto para a segunda revolução industrial que vai começar a ser acompanhada muito rápido por outras nações. Então aqui houve uma expansão mais rápida desse momento. Segundo, fonte de energia, já lembra, petróleo. Destaque que a segunda revolução industrial, ela vai começar um pouquinho depois da metade do século XIX e vai aí adentrar metade do século XX, até a metade do século XX. Então esse período do século XIX, século XX, metade, nós teremos a segunda revolução industrial. O petróleo se torna a principal fonte desta revolução. E terceiro, lógico que o desenvolvimento da indústria de base, professor Matheus, a indústria de base, e isso levando ao desenvolvimento do setor automobilístico, vai se tornar o carro-chefe desse momento. Vai indo para lá, professor Matheus. Então lembra comigo o seguinte, quando se pensa então em automobilística, indústria de base, eu lembro o quê? Vai ser o cenário da metalurgia se desenvolvendo de forma mais intensa, a siderurgia se desenvolvendo de forma mais intensa, as petroquímicas, as refinarias se destacando de forma mais intensa. E isso vai alavancar a principal indústria da segunda revolução industrial, as automobilísticas. Muito bem, então aproveitando essa dica aí tua, Claudinei, então o negócio é o seguinte, a revolução industrial, você falou que ocorre uma expansão para outros países, vai até para a Ásia, Estados Unidos e tal. E isso daí, obviamente, voltando àquele tema anterior, ele acaba tendo impacto que é um impacto social. Essa questão do aumento populacional, mas a utilização de máquinas, ela acaba tendo uma consequência que é o desemprego. E aí isso daí acaba gerando um outro fenômeno importante que é bem cobrado no Enem, Claudinei. Então nós podemos colocar assim, ó, né, dentro desse contexto aqui, ó, voltando, fazer um outro asterisco, uma consequência dessa revolução industrial vai ser o processo de imigração, tá? Então, a imigração é uma consequência da revolução industrial, principalmente na sua segunda fase. Então, o que ela gera? Desemprego. Lembra que eu falei ali para vocês que os problemas sociais começam a aparecer. E isso começa a gerar uma pressão muito grande dentro da Europa. Os países, os governos europeus, eles não estavam conseguindo buscar
uma solução. Então, qual seria a alternativa? Deslocar esse excedente populacional para outras regiões do planeta, né? Então, dentro desse contexto, eles começam a estimular a imigração. E para sorte deles, o que havia? Países recebendo esses imigrantes, principalmente onde? Por isso que nós estamos aqui. Brasil. Na América, no Brasil. E aí, então, a imigração é uma saída para os países europeus industrializados. Então, se a gente for trazer aqui para o Brasil, para a gente fazer um gancho, né, um paralelo, falar um pouco de Brasil, então nós temos, por conta da Revolução Industrial, a imigração para o Brasil de europeus no século XIX. E aí, assim, para ser sucinto, dar essa dica aqui para a gente já finalizando, né, essa primeira parte. Por que é que nós temos a imigração para o Brasil? Então, ela é uma consequência da Revolução Industrial, mas para o Brasil era para substituir, olha só, para substituir, né? Substituir os escravos, tá? Então, por conta do fim do tráfico de escravos aqui no Brasil. Outra coisa, a ideia do branqueamento, sempre aparece a ideia da eugenia, Claudinei, né? Então, essa teoria que é uma teoria, né, pseudocientífica, né? Então, o branqueamento da raça brasileira para poder modernizar, né? Então, aí aqui, ó, a ideia da modernização, né? Então, introdução do europeu como uma alternativa ao atraso pelo qual o Brasil estava passando. Então, de uma maneira geral, isso daí é um reflexo do quê? Do avanço do capitalismo. Tá? Então, as pessoas que vieram para cá, os europeus, vieram para a América. Eu diria assim, para o Brasil, até para a América, se a gente tirar, óbvio, tinha países que já não havia escravidão, mas a ideia era essa, modernização, branqueamento, ocupação de vazios demográficos. Você queria fazer algum comentário? É isso que eu ia colocar aqui. É importante lembrar a questão do quê? Do povoamento, né? Então, como você falou agora, os vazios demográficos. Lembra o sul do Brasil? O sul do Brasil, até o século XIX, basicamente pouca coisa tinha de interessante. Os açorianos no litoral, uma rota de tropeiros do século XVIII, quer dizer, mas a ocupação efetiva do sul vai ser através de uma política de povoamento, quer dizer, de política de vazios demográficos, e que vai trazer italianos, alemães, eslavos para a região sul. Não só isso. Lá no Rio de Janeiro, Nova Petrópolis, Friburgo, nós vamos ter o quê? Surgimento de povoamento para a produção de alimentos voltado ao mercado interno. Quer dizer, então, século XIX. E poderia dar mais um pouquinho além ainda, professor Matheus, que substituir os escravos também em século XIX. Mas essas políticas de branqueamento, povoamento, acabam se expandindo para o século XX. E dentro do século XX, você tem que lembrar o quê? A Europa, no contexto da primeira metade aí, já adiantando o nosso assunto, que vai ser a segunda parte. Porque a gente aproveitar então, a temática. As guerras mundiais. Então lembra que as guerras mundiais criaram refugiados que acabaram, no século XX, mantendo o Brasil se tornando o quê? Uma área de entrada de pessoas. Entrada de pessoas. Lembrando também da tua raça, professor Matheus. Fala dela. Sim. Aqui, que vai estar nesse contexto aí também no Brasil. É verdade, isso aí é uma pegadinha comum, né? Porque quando a gente fala de imigração, século XIX é europeu, a ideia era branquear. Então, os asiáticos, eles só passaram a ser bem recebidos aqui no Brasil a partir do século XX, o ano 1908. Tá? Então, somente a partir de 1908 é que nós tivemos a entrada de japoneses. Essa é uma pegadinha que às vezes aparece aí nas provas, né? Pode aparecer aí no Enem aí para vocês. Tá? Então, colocando que os orientais vieram no século XIX. Vieram os europeus, japoneses, ou seja, os orientais, somente no século XX. Vamos dar o nosso último recado aqui para a gente finalizando essa primeira parte da nossa super revisão aqui na Sala de Saber. Senhor Matheus, só deixa eu aproveitar então para a gente finalizar a primeira parte. Segundo a Revolução Industrial, então a gente falou que vai ocasionar imigração, vai aquecer o desenvolvimento de uma indústria de base, mas é bom só relembrar aqui, ó, modelos produtivos. Então, ó, modelos produtivos. Dois são importantes. Um a gente vai deixar para comentar na segunda parte da aula e nós vamos destacar aqui, nesse primeiro momento aqui, ó, a forma de produzir baseado no Taylorismo. Então, tem que tomar cuidado com esses ismos. E o Fordismo. Então, o Fordismo nós vamos deixar para um segundo momento. Agora, o Taylorismo, lembra que ele começa essa teoria lá no finalzinho do século XIX. O Fordismo já vem no início do século XX, mas foram importantes para construir um modelo de produção
que vai alavancar a segunda revolução industrial. Então, Taylorismo, sempre lembre na questão do funcionário. Então, acho que essa é a dica para você lembrar. Olha para o trocinho aqui, olha para o clasãozinho aqui. Quando pensa no funcionário, lembra que o Taylorismo pregava essa ideia de especialização do funcionário numa única tarefa. Lembra que não existia isso, cara. Não existia uma seleção de funcionários, treinamento de funcionários, ok? O Matheus conseguiria trabalhar tranquilamente naquela época porque ele chegaria primeiro. Mas não que ele fosse bom. Os caras já vem, entra aqui, Matheus. Entendeu? Eu sou bom. Ele entraria por primeiro, porque estava primeiro da fila. Não tinha uma seleção, não tinha um treinamento, você tá entendendo? A partir do Taylorismo, pregava, tem que ter seleção e treinamento de funcionários. O funcionário tem que produzir mais em menos tempo. Tem que ter uma cobrança e um gerenciamento em cima do trabalho produtivo em relação ao tempo por parte do funcionário. Então, é aquele funcionário que vai ser repetitivo numa única tarefa. Ok, professor Matheus? Daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte, onde a gente vai alavancar a ideia do Fordismo e dar sequência a essa linha cronológica. Beleza? Então até mais, galera.